Nas duas primeiras semanas de agosto deste ano, que totalizaram 7 dias úteis, a balança comercial registrou um superávit de 633 milhões de dólares, resultado de exportações no valor de 6 bilhões de dólares e importações de 5 bilhões. Vamos saber como é que ficaram os produtos do agronegócio com o analista João Pedro Cuti Dias. Bom dia, João. Esse é um número vantajoso? É o que se esperava? Bom dia. Quando você olha a economia brasileira, e saiu agora o resultado do segundo trimestre, que cresceu 0,13 e com uma expectativa de crescer no ano 0,8, você vê que o mercado interno não há grandes esperanças de mudanças significativas no mercado interno, seja pela diminuição do desemprego, seja pelo aumento de massa salarial, seja pelos investimentos. Ou seja, a economia brasileira está patinando, as reformas demoraram para chegar, e tudo isso acaba desacreditando o mercado interno brasileiro e, consequentemente, a válvula de escape que os produtores rurais têm é a exportação. Então, vamos começar pela soja, que é o principal produto de exportação do Brasil. A soja, nesse momento, você vê com ela o número da soja de 165 mil toneladas dia. Uma queda significativa em relação a julho e também em relação a agosto de 2018. Agosto de 2018, você tem um fator extra, que era a questão da guerra comercial China e Estados Unidos. Os chineses colocaram tarifação em cima da soja americana, consequentemente eles vieram para o Brasil e a hora que eles vieram para o mercado brasileiro, o prêmio nos portos brasileiros subiu de maneira extraordinária. Nós chegamos a ter prêmios de mais de 2 dólares por bushel, mais de 4,5, quase 5 dólares por saca de soja. Então, isso nós estamos mostrando um número do ano passado que foi um ano excepcional. Nós seguindo nesse ritmo, o Brasil deve chegar numa exportação total durante o ano 2019 na faixa de 70 milhões de toneladas. Lógico, muito abaixo do ano passado, que chegamos a 83 milhões. Isso em função também da queda da produção brasileira, nós viemos para 117 milhões de toneladas, e principalmente pelo preço que no mercado internacional está muito baixo, soja abaixo de 20 dólares o saco, isso remunera pouco o produtor. Nesse momento, o que está ajudando a exportação é o câmbio, está chegando aos R$4 o dólar, e também a questão do prêmio, que ele melhorou bastante em relação ao que estava há um mês atrás. O próximo produto, vamos falar sobre, vamos pedir para trocar a tela lá, o milho. Quando você olha o milho, você vê o seguinte, você vê uma exportação de quase 500 mil de toneladas dia, números muito altos em relação a agosto, um número de 241% em relação a agosto do ano passado. E de julho, no mês passado, 52%. Seguindo nesse ritmo, nós vamos chegar ao fim do mês com uma exportação recorde. Acho que nunca o Brasil exportou 9 milhões de toneladas de milho no mês. O que está acontecendo? Você tem uma safra, segunda safra excepcional, nós estamos falando em uma safra de 70 a 73 milhões de toneladas, principalmente em Mato Grosso. Eu tenho certeza que esse milho, grande parte, está saindo de Mato Grosso. Ele está usando os rios lá, o rio Tapajós, os rios chegando a Miritituba, ou chegando ao Humaitá, ou mesmo chegando a Porto Velho, no Madeira, para escoar essa produção. O Mato Grosso e também usando a ferrovia, aquela ferrovia que embarca em Rondonópolis. Então, hoje nós estamos vendo o seguinte, a exportação de milho aquecida, e mesmo o problema na logística no Brasil, mesmo pelos custos de logística, ainda está compensando a exportação, devido ao volume de quase 100 milhões de toneladas de milho produzidas, somando a primeira com a segunda safra. Vamos falar um pouquinho sobre as carnes, vamos pedir para colocar as carnes. Suíno, havia uma expectativa tão grande que a suinocultura ia disparar as exportações, não sei porque Cargas d'Água não está avançando naquele ritmo que todo mundo gostaria que chegasse. Nós estamos falando em 2.300 toneladas dia, um número bem modesto em relação ao potencial brasileiro, e também que você está vendo o seguinte, você tem apenas 9 frigoríficos habilitados para exportar para a China. Talvez seja esse o grande gargalo de não haver uma explosão na exportação de carne suína, é o fato de ter poucos frigoríficos habilitados para exportar para a China. A Rússia voltou a comprar, mas bastante modesto. O nosso cliente, nosso vizinho, a Argentina, infelizmente, numa situação política extremamente complicada, econômica, deixa de comprar, que também era um grande comprador. Vamos mostrar para o próximo slide o frango.
Talvez o frango seja a carne que mais se beneficiou dessa crise das carnes do mercado internacional. O Brasil tinha uma capacidade ociosa dos frigoríficos, nós tínhamos alojamento menores de pintos, nós chegamos a alojar menos de 500 milhões de pintos por mês, hoje nós estamos chegando a 540, 550 milhões de pintos por mês sendo alojados, ou seja, você vê um recrudescimento, vê uma ocupação melhor dos galpões, os frigoríficos investindo em termos de para se habilitarem para exportar, principalmente para o mercado chinês. O chinês com aquele déficit que ele vai ter de 15 milhões de toneladas de carne suína, ele está procurando outras alternativas. Ele não vai conseguir só de carne suína fechar esse déficit que ele tem lá na China. O que ele está fazendo? Ele está buscando frango, está buscando carne bovina, está buscando outros tipos de carne para aumentar a oferta no seu mercado e evitar que haja uma explosão de preço lá, como já aconteceu com o preço da carne suína. Então, quando você olha o número do frango, nós estamos vendo um número muito, muito bom. O Brasil deverá superar os 4 milhões de toneladas de frango exportação esse ano, tornando o Brasil líder no mercado internacional. Você também tem um aumento em relação a julho e também um aumento em relação a agosto. Vamos para a última carne, que é a carne que interessa muito a de vocês, é a carne bovina. Esse número é um número, a gente está bem mais animado com esse número, com as previsões de exportação. Volta para 5.500 toneladas dia, um acumulado de 38 mil já agora no mês de agosto, uma redução de 1,6 em relação ao mês anterior e uma redução de 12,1 em relação a agosto de 2018. O segundo semestre do ano passado foi muito bom nas exportações de carne bovina, em parte por aqueles problemas que houveram no primeiro semestre, que no segundo represaram as exportações e no segundo melhoraram. Nós estamos vendo agora a necessidade do Brasil ampliar as exportações para o mercado chinês, que já responde, com apenas 16 frigoríficos habilitados no Brasil, já responde por mais de 45% das importações de carne brasileiras. A China e Hong Kong respondem por 45% das exportações que o Brasil faz para esse mercado. Porém, a grande expectativa que tem hoje o setor é a homologação de mais 19 frigoríficos que estão na lista dos chamados 30 que seriam homologados pelo governo chinês para serem habilitados a exportar para esse mercado. A questão é que não está andando o processo. Uma hora tem um problema, outra hora tem outro. No começo do governo Bolsonaro, as declarações infelizes do presidente, do seu ministro das Relações Exteriores, agora já pessoal sentou a poeira. Parece que o governo chinês vai ficar um pouco mais ágil no processo de homologação, inclusive aceitando vistorias por videoconferência, já que há um risco sempre do vírus da peste suína africana serem introduzidos no Brasil, há sempre um risco de levar os fiscais chineses lá nos locais de produção, porém, depende dessa homologação. A nossa ministra iria agora no início do mês, parece que a viagem dela ficou adiada para o fim do mês, quando o presidente Bolsonaro for para a China. Essa ida do presidente, da nossa ministra, é um divisor de águas. Se realmente o Brasil conseguir homologar mais 19 frigoríficos para exportar para o mercado chinês, a pecuária do Brasil vai agradecer e muito. Nós vamos falar muito no chamado boi China, aquele animal bem acabado, com menos de 30 meses, que será destinado a esse mercado, que é o mercado que tem maior potencial de crescimento no mundo. O chinês consome 5 a 6 quilos de carne bovina per capita. 1 quilo a mais que eles consumiram de carne bovina per capita, nós estamos falando em 1.300.000 toneladas de carne. É o grande mercado que o Brasil precisa aumentar a sua participação e consolidar a sua presença.